Lá, começando a nossa live. Deixa eu ver aqui, vamos se achegando. O João tá chegando aqui. É isso aí, galera. Vamos falar de coisa fedida hoje. Vamos falar de esterco. Vamos falar um pouquinho de. Eu falo, né? É um setor esquecido da produção leiteira e, e a gente precisa falar disso, né? É uma fonte de renda, é uma fonte de problemas, se não bem manejado, né? É o dejeto. Joãozito! Fala, Boa meu noite, querido! tudo bem? E aí, pessoal, vocês nos ouvem bem? Nos veem bem? Por favor, se tiver algum probleminha no áudio, nos passem aqui para que fazemos correções momentâneas para tentar arrumar. E aí, João, tudo em ordem? Tudo bem, cara. Começamos o outono aí. Uma mudadinha no tempo aqui, ó. Vamos ver o que nos aguarda aí. Vai lá. O meu copo é de cerveja, mas é leite, né? Tradicional, meu tradicional copo de leite. O Curitiba é muito calor, cara. Curitiba na casa hoje bateu 30, 31 graus de novo. Anda bem quente por aqui. É, aqui Tá difícil de lidar com esse clima. deu uma mudada no tempo aqui, né? Hoje você tava um pouquinho de cerração e tal. Mas tá quente, sim. Não tá. Não quer dizer que, que o outono começou de fato, né? E, João, temos hoje um assunto fedido pela frente. Vamos falar de manejo de dejetos, né? Eu falo assim, é o lado sujo da pecuária leiteira, né? Mas nem por isso ele tem que ser negligenciado, né? Pelo contrário. É, eu, quando faço um projeto para algum cliente, a primeira parte, a primeira etapa minha é projetar todo o sistema de dejetos. Eu acho que ele é a partir daí que a gente consegue pensar no restante da propriedade. Sim. Né? Eu acho que a gente determina quantos animais vão ter, é óbvio, né? O tamanho da sala de ordenha, e a partir disso a gente define o manejo de dejetos que a propriedade quer ter, para daí a gente poder definir outras coisas. Por exemplo, não adianta a gente definir primeiro não, vou fazer se é um freestyle, mexer com cama de areia, né? Cara, eu tenho que saber que manejo de dejetos eu vou ter, né? Porque eu posso simplesmente, se for uma propriedade pequena, eu fecho os olhos para areia, eu monto uma esterqueira que eu consigo entrar com uma máquina para fazer a retirada desse esterco com areia, né? Isso vai para a lavoura. Ou eu posso determinar e fazer um sistema de reciclagem de areia, né? Mas eu precisa de espaço, precisa de equipamento, precisa de investimento, daí isso tem que estar englobado no projeto, né? A gente não pode pensar nisso depois, porque dependendo da situação, até por uma questão de declividade, com gastos com terraplanagem, né? Isso precisa estar Sim. previsto. Assim, eu não sei se o pessoal já fica aqui né, da primeira informação descomplicada aí pro pessoal, é esse fato aí que você falou. Acho que, para quem não sabe, uma vaca que produz aí 30, 40 litros de leite por dia, ela, dependendo do sistema, né, ela vai produzir aí em torno de 50. Na verdade, a vaca em si, ela não é que ela não produz mais ou menos, né? A vaca, ela produz ali em torno de 50 quilos entre urina e fezes por dia, né? Mas isso daí varia porque depende do sistema, né? Se você está num sistema, num freestyle, por exemplo, você vai captar grande parte desse dejeto, se não quase todo ele. E aí entra outras coisas nisso, né? Então entra limpeza de bebedouro, vai para a fossa de dejeto, aspersão, limpeza de sala de ordenha e tudo isso daí vai. Então por isso que a gente, quando coloca esse número na hora de calcular, a gente pensa ali em torno de 50. Em freestyle, por segurança, eu sempre uso o numeral 70 quilos de dejeto por dia. Se você for para um compost barn, isso daí, esse número é menor. Então já começa por aí. Então, se for pensar, dá quase. Se for uma vaca de 35 litros, a gente, num freestyle de cama de areia ou qualquer que seja a cama, a gente já está falando aí em mais
o dobro, né, do que ela produz de leite, ela vai produzir de dejeto. Então, olha o tamanho da importância disso. E eu acho que a questão ambiental, é óbvio, tem que vir em primeiro lugar. A gente sabe, né, que você jogar esse dejeto pura e simplesmente no pasto sem fazer, ou na lavoura, ou, enfim, qualquer que seja o solo que você vai jogar sem fazer ali um manejo adequado, você acaba contaminando o lençol freático e você gera... Daí, em vez de você ter um benefício, você tem um problema, né? Então, precisa ser manejado, precisa estar atento. E aí, para mim, vem o secundário, que também é tão importante quanto, que é a questão financeira, né, cara? Acho que essa pressão, a gente viu aí algumas coisas de conflito, mercado externo. Você vê, a gente tinha 30% de dependência de potássio da Ucrânia e, de repente, houve um conflito lá e não foi uma negociação fácil para conseguir trazer esse potássio e garantir aí a adubação da safra do Brasil 2 anos atrás, se não me falha a memória. Então, assim, e toda a pressão aí de sociedade, governamental, etc., para a questão de produção sustentável. Por isso que você vê o mercado de biológico, quando se fala em agricultura, crescendo numa vertente muito forte. Então, tem tudo isso daí. Vamos nessa próxima hora aí bater um papo e falar um pouco sobre essas questões, né? Tipo de dejeto, enfim, trazer um overview pro pessoal aí. E no final a gente finaliza aí falando dos próximos passos. Pode ser? Pode. Eu pesquisei, né, para quem não sabe, né, a gente está junto com essa live aqui, a gente está lançando um e-book sobre o manejo de dejetos, aí pesquisando para escrever o livro. Cara, se encontra bastante, varia muito na literatura, né, que a gente falou, a produção de esterco por vaca, né, um número que eu gostei aqui para a gente trabalhar, ele fala em cada peso vivo, 45 litros de esterco por dia. É esterco aqui considerando urina e fezes, né? Urina e fezes, o esterco completo. E aí, para fazer esse cálculo, a gente precisa entrar em outros detalhes, né? Como você bem colocou, quantidade de cama, né, que vai ser perdida. Eu acho que o João está com problema de conexão. Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Então foi só a imagem que congelou. A quantidade, então, nós temos a produção de urina, tem que ter considerado, né? Produção de urina por dia, a fezes, a quantidade de cama que vai acabar indo para a esterqueira junto, né? Que isso tem uma influência. Nós temos toda a quantidade de água dos bebedouros, né? Que a gente deveria lavar os bebedouros. Aí, cara, sendo bondoso uma vez por semana, é óbvio que o ideal de verdade seria conseguir fazer isso uma vez por dia. Parece pouco, né, cara? Mas pensar assim, tem um bebedouro de 100 litros d'água. Cara, se eu lavo ele todos os dias, né, e normalmente quando a gente vai lavar, ele tá cheio d'água. Cara, se eu tenho 10 bebedouros dentro de um barracão, cara, são 1.000 litros, é 1 metro cúbico por dia, né? Tudo bem, depois entra na questão de evaporação também, mas, cara, queira ou não queira, é 1 metro cúbico só de água, para desse exemplo esdrúxulo que eu tô dando aqui, que vai lá para dentro. Depois disso, nós temos a água de aspersão, né? A gente vive num país tropical, né? Então, a gente está vivendo uma onda de calor de novo, né? No final do verão, início do outono. Então, sistemas de resfriamento deveriam estar funcionando a pleno vapor. Então, isso coloca uma quantidade de água na esterqueira muito grande. Você tem toda a parte de efluentes que vem da sala de ordenha, sala de espera e lavagem de tanque e sala de equipamento de ordenha, que a gente tem que considerar. E um outro detalhe que a gente, pelo menos, conheço poucas pessoas que levam em consideração é precipitação e evaporação, né? Porque assim, você pega, por exemplo, estava dando uma olhada no site do INPE ontem, se a gente pegar aqui na região de Castro, né? Eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou de Castro. O ano passado a gente teve cerca de 1.500, 1.600 milímetros de chuva.
ao longo, né, durante o ano todo. Cara, para quem não sabe, né, como é que a gente calcula, né, o que isso representa, né, de água? Cada milímetro no pluviômetro equivale a 1 metro cúbico, a 1 litro d'água Por por metro metro quadrado. por metro quadrado. Então, nós estamos falando aí, foram 1.700 milímetros, cara, é 1.700 litros de água por metro quadrado ao longo do ano. Então, assim, a gente tem que considerar isso Sim. aí. Em contrapartida, nós temos a evaporação, que para Castro, que até me chamou a atenção, a gente tem uma evaporação baixa, né? Que é uma região que fica muito nublado, né? Tem um inverno mais rigoroso. A gente tem cerca de 50% de evaporação. Então, assim, se deu cerca de 1.500, 1.600 milímetros em 2023, a gente teve cerca de 750, 800 milímetros de evaporação. Então, a gente né? Então, a gente considera metade desse volume para a esterqueira. Então, isso a gente chegou no volume total da esterqueira, né? Sim. E aí vem um outro detalhe importante, que também para escrever o e-book, e aí eu quero, já passo a palavra para você, e eu estava comparando, entrei no Google Earth, né? Cara, a tecnologia é maravilhosa, né? E eu estava comparando as imagens aéreas de várias fazendas aqui no Paraná, na região de Castro, né, que eu conheço, são fazendas grandes, fazendas de 1.500, 2.000 vacas em lactação. Aí eu fui para os Estados Unidos e observando fazendas de 1.500, 2.000, 3.000 vacas em lactação lá. Olhando pela foto aérea, as nossas fazendas aqui no Brasil trabalham com esterqueiras muito menores do que as esterqueiras lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui a gente não tem um detalhe muito importante, que lá nos Estados Unidos tem, as esterqueiras não congelam no inverno, então a gente consegue fazer a retirada do esterco nos meses de inverno, coisa que lá eles não fazem, né? Então normalmente eles trabalham com a capacidade de esterqueira no mínimo 6 meses, né? Coisa que aqui no Brasil a gente trabalha para 3, 4, né? De maneira geral. Muito... Então, são coisas que me chamaram a atenção nessa primeira fase aqui, de colocar assim, de projeto ainda, né? De ideação, vamos colocar assim, de montar um bom manejo de dejetos. Eu acho que muito também por conta do perfil nosso. Aqui a gente faz pelo menos 2 safras, safra e safrinha, né? Então, um pouco do que se calcula aqui é pensando em usar isso como um biofertilizante na agricultura, né? Então, como normalmente tem 2 safras, a gente divide aí essa retirada em dois, desculpa. E é importante deixar um backup de tempo aí, pessoal. E aí a gente conversa isso daí a projeto, porque envolve... A gente falou isso já esse ano. Se quem quiser saber mais, procura a gente aí. A gente falou nessa questão de gestão de risco e planejamento. Então isso daí faz parte, por exemplo, na hora de você determinar se você tem uma assistência próxima ou não. Qual tipo de fornecedor que você vai pegar para tratar o teu dejeto, enfim. Tem uma série de detalhes que a gente não vamos se delongar aqui porque o tempo é curto, mas dá para, no projeto a gente pensa em tudo isso para determinar então aí a capacidade de armazenamento. Um ponto, Wagner, que eu queria trazer aqui que eu acho que é muito importante, apesar de você ter falado dessa questão... você falou dessa questão de lavar bebedouro, aspersão. Pessoal, assim, não deixem de lavar bebedouro achando que a minha esterqueira vai lotar. Quanto mais líquido você tiver no teu, vou falar sistema, lá no final do seu tratamento na sua fossa, mais fácil é de manejar esse dejeto, tá? Então, por favor, não hesitem em momento algum de pensar em retirar a quantidade de água lá da tua fossa, para que você tenha uma falsa impressão de que ela vai ter uma capacidade de tempo mais estendida de armazenamento, porque você tirou água, porque depois das desvantagens, a gente vai falar, podemos até já entrar no assunto nessa questão dos tipos de dejeto, né? Então, quando você pega uma esterqueira, que fundamentalmente ela trata o dejeto que a gente chama de dejeto sólido, né?
o manejo disso daí é muito complexo, porque é pesado, é seco, a utilização disso tem uma série de senões aí que precisa tomar cuidado. Então, eu acho que essa é uma dica aí importante. Não deixem de colocar o máximo de água possível. E essa informação de Castro é uma boa informação e também não foge muito da realidade do Brasil, cara. Geralmente aí no Brasil a gente tem uma taxa de evaporação na casa de uns 60%. A não ser que for uma região muito seca, com uma luminosidade muito alta, talvez um Nordeste ali, a gente passe um pouco disso, mas trabalhando na casa dos 60% aí de taxa de evaporação, é um número seguro aí de tempo de armazenamento de dejeto. Você falou uma coisa interessante, estava falando, estava pensando aqui só para fazer esse comentário, para não perder o pensamento. O manejo de dejetos, na verdade, ele não começa na esterqueira, né? Ele começa na limpeza das instalações, né? Então, como que a gente vai raspar, por exemplo, o piso, né? Vou usar o trator, vou usar o scraper, vou usar flushing, né? Na verdade, o manejo de dejetos começa aí. E para quem vai usar scraper, ou mesmo raspar com o trator, você ter aspersão e você fazer essa limpeza dos coxos d'água diariamente ajuda na limpeza da pista, né? É muito mais fácil da gente raspar, principalmente para quem trabalha com scraper, né? Que a tendência é, como a lâmina ela é metal contra concreto, né? Ela não consegue, ela raspa 95% do esterco, mas sempre fica uma camadinha para trás. Tanto que eu acompanhei uma fazenda há uns anos atrás no Rio Grande do Sul, que estavam com problema, não conseguiam baixar a CCS, as vacas relativamente sujas, relativamente sujas não, mas assim, não conseguia aquele score de limpeza de vaca como a gente consegue com flushing. O que eles passaram a adotar? Uma vez por dia, eles pegavam um trator, pegavam aquele próprio tanque de espalhar esterco, eles enchiam d'água e eles faziam uma lavagem da pista de trato, da pista dos corredores do freestyle. E com isso aí o scraper funcionou muito melhor e eles conseguiram melhorar a higiene das vacas. Então, por adicionar, né? Outra coisa, né? Falando da questão da adição de água, se for muito bem. A agitação depois, por exemplo, quanto mais líquido tiver lá na esterqueira, quando a gente vai fazer a retirada do esterco, né? A própria agitação funciona mais fácil. A gente tem o inconveniente que na hora que a gente for levar, a gente vai levar mais água, né? A gente aumenta um pouco o custo de espalhar esse esterco, que depois, falando em manejo de dejetos, isso pode ser, como é que fala? Contornado ou mitigado através de sistemas aí de fertirrigação. Né? Aí, João, já temos uma pergunta, tá? Essa para mim é barbada, mas o que vocês preferem? Scraper ou flush? Pô, Luiz, essa daí tá na ponta da língua, cara. Eu prefiro flush. Toda a vida, né? Não tem... Cara, assim, ó, todas as fazendas... Pode falar. Então, acho que assim, ó, assim, para complementar aí, Luiz, eu acho que o flushing, cara, se você pegar como que você transporta esse dejeto dos barracões, da sala de ordenha, para uma fossa, que é a fossa de equalização, para dali você ou separar, ou jogar para uma lagoa, ou decantar, enfim, aí dali para frente, mas nessa fossa de equalização é por gravidade, né, cara? Então, se você tem, quanto mais líquido for, menor declive de terreno você precisa fazer, e aí você transporta isso com mais facilidade. O flushing, quando você tem bastante líquido e você separa essa fração líquida da sólida, você consegue fazer o que a gente chama de retrolavagem. Então, aí existem vários manejos, tá? Vou te falar um deles resumidamente. Se você faz 3 flushings por dia no barracão, você pode fazer 2 flushings com o líquido que foi separado do dejeto lá embaixo e entre eles um com água limpa. Porque se você fizer só com líquido, vai formar um lodo no corredor e aí a gente limpa o corredor, mas as vacas começam a escorregar, porque fica muito liso. Então não é que você vai usar 100% de água limpa, você consegue também fazer essa retrolavagem usando o líquido do próprio dejeto. Então você economiza aí 2/3 de água na lavagem. E assim,
e é comum, pelo menos nos projetos que eu acompanhei, toda fazenda quase que tinha scraper. Aí entra uma questão de água mesmo. Tem lugar no Brasil que chove pouco, tem lugar no Brasil que a água é escassa. A gente também não pode ser negligente nesse ponto, né? Se você tem escassez de água, aí o scraper ele trabalha bem, mas mesmo assim tem que colocar pelo menos um flushing, que a gente fala flushing de canaleta. É uma válvula ali de uns 100, 150 milímetros, e que aí você vai juntando ali um tanto dessa raspagem do scraper, e ali uma vez por dia pelo menos você abre esse flushing de canaleta para ele ficar, o dejeto ficar mais líquido e por gravidade mais facilmente até a fossa, entendeu? Eu gosto da ideia do flushing, né? Todas assim, olhando para trás, né, como experiência, todas as fazendas que eu já visitei, Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, na Europa, principalmente Estados Unidos, comparando Estados Unidos e Brasil, tá? Independente do país, sempre quando eu comparei limpeza e higiene de vaca, flushing versus scraper, o flushing sempre, as vacas sempre estavam mais limpas, sempre, né? Eu, como sou uma pessoa, né, que sempre me envolvi muito com a parte de qualidade de leite, né, saúde da glândula mamária, um dos nossos grandes objetivos é que as vacas cheguem limpas na sala de ordenha. Isso a gente consegue de uma maneira muito mais fácil com o flushing, né? Nas minhas aulas, quando eu falo de a parte de qualidade de leite, eu tenho um trabalho de um japonês muito legal, que ele pintou o casco das vacas, foi pintando de diversas alturas, e ele foi vendo a transferência de tinta do casco para o corpo, para o ubre, né? E quanto mais alta a sujeira, mais transferência a gente tem. E qual que é o grande problema do scraper? A hora que a lâmina vai passando, por mais que a gente passe essa lâmina a cada 2 horas, né, que é o máximo que isso consegue funcionar, tu vai passar 12 vezes por dia, você fala assim, cara, mas como que pode, né? Meu scraper funciona 12 vezes por dia, agora as vacas estão mais sujas do que antes, quando eu limpava 3 vezes por dia. Tem 4 vezes mais limpeza. Mas é que quando a gente está limpando com o scraper, a lâmina vem passando, e a hora que chega mais ou menos 1/3, metade do barracão, que ele está limpando com as vacas lá dentro, a gente fica com uma camada alta de esterco, né, que a lâmina vai empurrando, as vacas acabam pisando ali, isso quando elas não pisam com força e já espirra esterco para tudo que é lado, mas muitas vezes elas passam ali, vão deitar e deitam com o ubre em cima daquele casco sujo. Coisa que quando a gente raspa com o trator, porque quando a gente raspa com o trator as vacas não estão no barracão, normalmente a gente faz esse manejo durante a ordenha, ou com o flush da mesma maneira, e mesmo quando tem vaca, né, a própria quantidade de água que a gente passa, como o próprio Luiz falou, né, limpa até os cascos, a gente não tem essa transferência de sujeira dos cascos para o corpo da vaca. Então é um ponto importante aí da gente fazer pesar, né? Grande vantagem do scraper, só que com o flushing também, né, é a automação. Né? A gente não precisa mais ter uma pessoa dedicada, exclusiva. Dedicada não, uma pessoa dedicada naquele tempo, né, ou exclusiva dentro daquele momento para fazer a limpeza do barracão. Então, essa é a grande vantagem, principalmente quando a gente compara scraper com o sistema tradicional de raspagem de barracão com trator, com o que for. Isso aí. Então, a automação é chave hoje, né, para a gente ter qualidade de vida, ter menor dependência de mão de obra, enfim. Sim. E aí entram, assim, pensando no primeiro manejo de dejeto, que é a questão de esterqueira, né? Que principalmente em fazenda pequena e algumas médias tem bastante ainda, que basicamente é você pegar todo o dejeto cru que está ali, mais resto de palha, etc., e colocar em um tanque, né? Então, e ali o que você tem que prestar atenção nesse caso é que você precisa ter alguma coisa para coletar o chorume, né? Não pode deixar porque vai ter... É simples, né? O dejeto está úmido, o peso corre aquele chorume por baixo, você precisa coletar aquilo, não pode deixar simplesmente para a natureza. Então, é uma forma de fazer, não é uma forma cara, relativamente simples,
mas tem algumas desvantagens, né? Então, por exemplo, uma delas é que, como é muito simples, você só vai colocando o dejeto lá, muitas das vezes tem alguma coisa, tem algum descaso, vamos dizer assim, com manutenção, né? Então pode ser que a parede rache, trinque, você não colete o churume direito. Eu já vi o pessoal fazer isso, e aí o churume vai para a terra, e isso não é interessante, né? Tem a questão da condição climática, que a gente já falou um pouco, essa questão do sol e chuva, né? E eu acho que o ponto principal da esterqueira, negativo para mim, é a questão do odor. Dificilmente não, você não injeta ar ali dentro, tem um forte odor, e aí favorece a formação de ovo de mosca. Então tem que fazer um pouco longe de casa lá, porque o cheiro incomoda bastante, né? Então, assim, é óbvio, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, talvez a esterqueira seja o primeiro passo, mas a gente não pode achar que ela é o topo da escada, tem que progredir, né? Então, e aí eu acho que depois disso, talvez a gente pense nas lagoas, né? Então, que fundamentalmente são duas. A primeira lagoa ali é uma lagoa onde você vai colocar o dejeto. E aí, o ponto importante é o seguinte, pessoal: a lagoa, o dejeto tem que ter menos de 12% de sólido. Então, para trabalhar com lagoa, não dá para trabalhar com dejeto que a gente chama semissólido e sólido, tem que ser líquido. Então, tem que ter bastante água, tá? Porque daí você trabalha com um sistema de decantação. Então, que basicamente a parte sólida fica embaixo, a parte líquida fica submersa, e aí você joga essa parte líquida, ela transborda para uma segunda lagoa, e lá naquela segunda lagoa é onde vai ter a fermentação anaeróbica, que a gente chama, que aí é o tal do, não sei se alguém já ouviu falar esse termo, que é o que chama o curar o dejeto, né? Então, que você baixa daí a quantidade de bactéria nele, e você deixa esse dejeto menos ácido, então o solo tem a capacidade ali de absorver muito mais o nitrogênio, fósforo e potássio que tem dentro dele. Então é um manejo que dá para ser feito, dá um trabalho inicial ali. Para mim, o desafio é a primeira lagoa, porque normalmente o pessoal costuma fazer essa primeira lagoa com geomembrana. Então já vi, porque chega uma hora que essa lagoa satura, né? Então você vai colocando dejeto lá, ela vai ficando sólido, e chega um momento que a parte sólida vai até a tampa dela, aí ela fica saturada porque começa a passar sólido para a lagoa de baixo. E aí, na hora de manejar isso, dependendo, tem muita gente que usa geomembrana. Eu já vi algumas o cara perder a lagoa porque o cara na escavadeira furou a geomembrana. E aí furou a geomembrana, perdeu a lagoa. Então, falando nisso, cara, olha que interessante. Eu tava guardando também isso aqui. Eu tava fazendo a divulgação da live hoje, né? Mandei convite para todo mundo, eu vim fazendo isso desde semana passada. Mas um amigão meu, você conhece muito bem ali, o Rafael, né, veterinário, tá atendendo uma propriedade ali em Castro, e ele me mandou um videozinho justamente da primeira lagoa com a geomembrana. Cara, eles não sabem como, mas ela furou, aí entrou esterco por baixo da geomembrana, daí agora tem uma bolha de ar imensa, né, porque aquele negócio fermentou, produziu provavelmente metano e alguns outros gases, e tem uma bolha imensa no meio da lagoa. Então eles estão tendo que esvaziar a lagoa inteira, né, para fazer o conserto da geomembrana para poder utilizar. E assim, ele falou assim, cara, eles tiraram 5 funcionários da rotina da fazenda para cuidar desse problema. Assim, ele mesmo tá falando, cara, tem um monte de coisa que vai atrasar, que não poderia atrasar por causa do problema desse. Então, de novo, né, as lagoas hoje, por lei, né, elas têm que ser revestidas. A gente não pode mais fazer uma lagoa na terra como se fazia antigamente. Então, assim, normalmente a opção por geomembrana é por uma questão de preço, né? Normalmente é das opções mais baratas que a gente tem hoje para fazer. Mas pesem, né?
os prós, tudo tem prós e contras, pessoal. Tudo na vida, né? Nada é só bom ou nada é só ruim. A gente precisa colocar essas coisas na balança. Então, aqui fica um exemplo, né, de um problema. Fazendo um merchandising aqui do e-book, né? No e-book a gente cita ali, né, os tipos de lagoas, né? Que é geomembrana, para fazer com concreto, com lagoas de metal, né? Concreto e metal são mais difundidas fora do Brasil. Sim, a grande vantagem, parte de concreto ou de metal, é que você faz para cima da terra, né? Então você muitas vezes consegue usar a gravidade, né, para fazer a transferência, às vezes, de uma lagoa para outra. Sim. De uma maneira um pouco, dependendo de como está a propriedade, de uma maneira um pouco mais simples, né? Sim. E você pode fazer também lagoas todas forradas de concreto, né? Mas aí realmente tem um impeditivo hoje, isso é custo, né? Sim. Por essas e outras é que eu sou fã do terceiro tipo aí de manejo de dejeto, que é a separação da fração sólida da fração líquida. E aí a gente entra em algumas searas aqui, né? Se você for pegar, por exemplo, vou no clássico que acho que é em comum acordo eu e você, que a melhor cama que tem para um freestyle é a cama de areia, né? Então, lógico, perfeito. Vocês não tem discussão, isso é ponto pacífico já. Então, aí, quando a gente pensa, então, nessa questão, fundamentalmente flushing, né? Porque se você for usar um scraper com areia, a gente tem uma maneira de tirar tinta velha de carro que é jato de areia, né? Então, acontece a mesma coisa com o scraper. Você colocar o concreto, fazer um sanduíche de concreto, areia e lâmina de scraper, ela simplesmente derrete, né? Então a areia para scraper é um super desafio de desgaste de equipamento precoce. Então flushing, e aí a gente passa antes de cair na fossa, a gente cria o que a gente chama de praia, né? Que eu acho que é o manejo mais barato de separação de areia, que é por decantação. Então você cria uma pista de concreto, e aí nessa pista ela tem uma inclinação e um tamanho para que esse dejeto caminhe numa velocidade de não mais que 1 metro por segundo. E aí nesse 1 metro por segundo a areia cai primeiro, no meio fica a água e por cima fica a parte fibrosa. Então a gente quer que no primeiro terço dessa pista a gente retenha pelo menos 80% da areia, e no final dessa pista que a gente não tenha não mais que 5% de areia indo para a fossa. E aí daí para frente é o mesmo manejo. Para quem quer ter um exemplo bem simples, bem prático, bem besta, vai fazer só um paralelo para quem gosta de assistir televisão. Eu tenho um programa que eu adoro, que é a Febre do Ouro, lá no Discovery Channel. E para fazer mineração de ouro, eles usam um sistema de decantação, né? Exato. Você lava o cascalho com água, aí você passa num sistema que a água, né, corre por cima, e o ouro, como é mais pesado, ele vai se depositando no fundo da calha concentradora, como eles chamam, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente pega todo aquele esterco que está vindo misturado com água. E aqui é um ponto importante das praias de decantação, né? A gente só consegue separar a areia do esterco se a gente adicionar água. Porque assim, o esterco puro, como ele vem lá da pista, né? Se ele for raspado sem adição de água, ele forma, entre aspas, como se fosse um gel, e ele gruda na areia. Então a gente precisa diluir esse gel, estou colocando bem entre aspas aqui, só para vocês terem uma ideia de que seria mais ou menos a consistência, né? Liquefazer bem essa mistura para a areia conseguir separar, decantar e parar, como você falou, na praia de decantação, e a parte de água e realmente o esterco ir para frente. E é exatamente você tocou num ponto, me fez lembrar, obrigado aí. É a questão, justamente, se você pegar a fazenda americana, você vai ver muito sistema de tratamento de dejeto igual que eles fazem mineração de ouro, porque pelo mesmo motivo que você falou da questão de armazenamento, lá neva. Então, se você fizer uma pista de decantação de areia a céu aberto, ela vai passar boa parte do ano congelada.
Então lá, quem for para fora e eventualmente ver, vocês vão ver que lá o sistema de tratamento de dejeto é igual o que faz com ouro. É como se fosse uma rampa, e aí essa rampa ela vai chacoalhando, e aí é um sistema de rosca sem fim que tem uma peneira por baixo. E aí nessa peneira sai a água, sai a fração fibrosa e ela vai levando a areia por rosca sem fim. Então você vai ver que lá na boca, na saída dessa rosca sem fim, vai caindo a areia. E é um sistema menor, muito menor, dá para você fazer ele fechado, climatizado, mas para Brasil, em que a gente tem a questão de energia elétrica, porque é tudo elétrico, daí os motores são grandes, muito grandes, então a gente não tem necessidade de ter isso no Brasil, porque aqui a gente é clima tropical, mais barato a médio e longo prazo é a decantação. Uma outra coisa que eu vi nas minhas viagens lá para os Estados Unidos, que eu achei muito interessante, de novo, né, por uma questão do inverno rigoroso, os caras têm o dobro da areia necessária para tocar fazenda. Porque eu vi fazendas que a armazenagem era a céu aberto, e aí, né, a areia congelava. Então eles não conseguiam utilizar a areia que tinha sido armazenada durante o período do inverno. Então, durante o verão, eles iam armazenando dentro de um barracão para ela não congelar, e a areia do inverno ela era armazenada, congelava e só ia ser usada no verão seguinte. Então, de novo, né, aumentando demais o custo, né, de todo esse processo, as coisas que a gente aqui no Brasil a gente não tem. Isso. E uma pergunta que eu sempre recebo quando eu falo de manejo de dejetos, principalmente freestyle de areia, né? A gente sabe que um sistema desse de decantação de praias, ele não é muito barato, é difícil da gente equalizar, né? Da gente ter um bom custo-benefício para propriedades pequenas. E quando falo propriedade pequena mesmo. Propriedades de areia até 100 vacas. Né? O normal, a grande média do Brasil é entre 30, 50, 60 vacas em lactação. Acima de 100 vacas já são fazendas de médio para grande porte, para a realidade brasileira como um todo. Uma propriedade pequena dessa, se quiser trabalhar com areia, o que você recomenda? Dá para fazer na campo do freestyle, né? Dá pra gente fazer as caixas que a gente chama de caixa de decantação. Eu acho que o ponto vital nessa questão de caixa de decantação é o seguinte, pessoal, o trator precisa entrar lá dentro. Porque fundamentalmente é o quê? O dejeto vai chegar numa caixa, né? E essa caixa tem que ter conexão com uma outra caixa de concreto, né? E aí, mesmo princípio, chegou todo o dejeto ali, ele decantou. O que vai ficar por baixo? Areia. E aí, por cima, fica a parte líquida e fibrosa, vamos dizer assim, e aí ele sai por o famoso ladrão aí, né? Ele sai pelo ladrão e vai para uma outra caixa. Agora, precisa ter que entre pelo menos uma pá carregadeira ali dentro. Não precisa ser uma pá carregadeira grande, mas, por exemplo, uma Bobcat já funciona bem nesse negócio, né? E aí, você coleta essa areia, leva para um local, uma praia, vamos dizer assim, e aí você deixa essa areia, e essa praia precisa ter uma inclinação específica, porque a areia ela não vai, que você tirou dali, ela não vai estar uma areia seca, né? Ela vai estar uma areia bem úmida. Mas se você colocar nessa praia com essa inclinação específica, ela vai correr esse chorume e ele pode voltar daí por gravidade lá para essa caixa de decantação. Para mim é uma maneira mais simples aí que eu vejo de um sistema que funciona, mas com baixo custo. E óbvio, né? O ladrão que vai ter de uma caixa para outra, ele precisa ser meio com um esquema de tipo escotilha, né? Que você vai levantando ele também para assim, se você não tiver ele muito cheio, se você precisar que ele esteja cheio, talvez o volume inicial de dejeto não dê. Eu já vi um pessoal trabalhando com um sistema que trabalha na Nova Zelândia, que esse ladrão ele é como se fosse uma peneira, assim, com vários furos, sabe?
Mas aqui no Brasil, como normalmente as partículas fibrosas e a areia elas são menores, né, onde eu vi lá na Austrália e Nova Zelândia, a fibra é muito grande. Aqui, como as partículas são muito pequenas, tem entupimento, muito entupimento. Cara, eu tenho um Não cliente que virou amigo em Santa Catarina que montou esse sistema, chama Weeping Wall, né? Que é a parede que chora, né? Porque justamente isso, para cair ali, ela fica gotejando pelo outro lado. E ele teve exatamente esse mesmo problema. O negócio entupiu tudo e ele acabou abandonando. Seria um sistema só por gravidade, né? E eu já fiz essa conta com um agrônomo, né? Assim, pegando uma propriedade lá, enfim, pode ser proporcional, né? Porque você pensando numa propriedade que você vai produzir 100% da comida para a quantidade de vaca que você tem, cara, a grande preocupação do pessoal que sempre fala assim, eu vou voltar esse esterco com areia para minha terra, eu vou piorar a qualidade do solo, né? Das minhas áreas de lavoura, porque eu vou estar introduzindo areia na... Cara, assim, leva mais de uma geração, cara. Isso é 25, de 20 a 25 anos para mudar um ponto na quantidade de argila, para diminuir um ponto a quantidade de argila do solo, sabe? Então, é irrisório a quantidade de areia que a gente coloca, que retorna, caso você não queira fazer a reciclagem da areia. A que a gente recomenda para fazendas grandes é simplesmente uma questão de custo, né? E custo-benefício, porque vale a pena reciclar do que ficar comprando areia para fazer a reposição das camas. Então, não tem nada a ver com o solo, né? Eu montei tratamento de dejeto em Goiás, fazendo gastar R$ 400 mil por ano na época de areia e não passou a gastar zero. E essa fazenda, como a taxa de evaporação era alta, ele botou todo o painel de fotovoltaica em cima da lagoa de líquido pós-separado do dejeto. Aí ele reduziu em metade a taxa de evaporação. Pessoal, eu não vou falar o nome da fazenda, porque a gente não tem permissão, mas eu compartilhei um material deles hoje no perfil do Bem-Estar Animal. Então eu só fazia a ligação aí. Então, assim, ó, não é querer puxar a brasa para nossa sardinha, mas assim, o João participou, né? O João projetou sistemas aí de manejo de dejetos para grandes fazendas no Brasil. Então, se tem uma pessoa que sabe do assunto, né, que eu sempre consulto quando eu vou fazer os meus projetos, é o João. Então fica aqui a dica. João, veio uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Beleza. Em caso de pôr um separador de sólidos, ele retira areia também ou só esterco? Eu acredito que a pergunta é separador de sólidos pensando aqueles de rosca ou de peneira, né? Não, ele não tira areia. Se for areia. E assim, aí vamos. Boa pergunta. Vamos entrar no pós, então. Aí entrou na fossa. Aí eu tenho a bomba de transferência. O primeiro BO de você ter areia na fossa é esse. As vedações da bomba e a rosca que bombeia para o separador, eles acabam rapidamente. A vida útil deles despenca assim para 10, 20% do que deveria ser se não tivesse areia, pelo mesmo motivo, né? É uma dica? Não comprem a motobomba de água. Tem que ir atrás e achar uma motobomba específica de mineração, que é projetada para trabalhar com areia do sistema. Inclusive a questão das pás, né? Como a mineração entra galho, entra pedra, ela é feita de um material muito mais resistente que aguenta esse tipo de partícula. Então, se eu querer usar motobomba comum, tá fadado pro fracasso. Não dura uma semana aí, as vedações da bomba destrói tudo, os selos, vai tudo pro saco. Aí então jogou lá pro separador, aí nós temos o separador ou peneira ou rolo, enfim, tem os dois tipos de separador. E aí, quando tem peneira, normalmente tem um rolo compressor embaixo, que é para tirar mais líquido ainda e entregar, então uma fração vai para a lagoa, a fração líquida, e a parte sólida fica ali embaixo do separador. E aí ambas precisam, né, passar pelo processo que a gente chama de cura, né, para que reduza a carga de matéria orgânica e também os patógenos que estão ali dentro, né? E aí é uma determinação da fazenda se quer o que fazer com aquilo, né? A gente tem fazenda aí trabalhando com em freestyle, cama de dejeto. O que tem que prestar atenção nesse caso é a contagem bacteriana, né? Pelo menos não mais que 1000 UFC aí, acho que é risco para a saúde das vacas.
Tem gente que usa para cobertura. Tem aí a gente tem uma planilha, quem quiser pode pedir, que faz esse cálculo de quanto que você deixa de usar. Eu e o Wagner usamos como fonte de nitrogênio a ureia, como fonte de potássio o super simples, e o cloreto de super simples como fonte de fósforo, e o cloreto de potássio como fonte de potássio. Então tem lá para você saber quanto que você deixaria de comprar usando esse dejeto, essa parte sólida. E aí a parte líquida, pessoal, tem diversos maneiros. Você pode soltar por fertirrigação. Eu já vi bastante fazenda vender, porque como é líquido, é como transportar água, como transportar qualquer combustível, qualquer coisa. Então tem fazenda que vende, o cara vai lá, carrega num caminhão tanque e leva para a fazenda dele para poder jogar isso no solo. Acho que o importante aqui é o tempo. No Brasil, em média, a gente vê entre 50 e 60 dias esse tempo de cura. Eu já vi fazenda que tentou usar com menos porque tinha oportunidade e a plantação sofreu um pouco, tá? Especialmente quando você joga a parte líquida, porque pega na folha. E aí os patógenos que tem ali deu um probleminha lá. O milho do cara na época deu uma sofrida lá. Então, antes de 50 dias, pelo menos a experiência que eu tenho aí é meio arriscado. Vale a pena se dar. Uma outra dica boa, né? Se você já está, dependendo de onde você está, sua propriedade está instalada, né? Está localizado, e você está pensando, por exemplo, em montar um sistema de irrigação, já corte o sistema de fertirrigação, né? Para você já poder utilizar essa parte líquida do esterco com o mesmo equipamento. Então, hoje já tem pivô central especializado para trabalhar com fertirrigação. A gente tem os roll-on, né? Autopropelido, especializado para isso. Mas ou pode ser em tanque puxado por trator, caminhão, enfim. Pega aqui em região de Castro, Carambém, nós temos empresas específicas, né, que terceirizam toda essa parte de espalhar dejetos nas propriedades. Então, cada região vai ter a sua peculiaridade. É bem importante esse ponto que você falou, Wagner, principalmente em pivô central. Os pivôs vêm, vou chamar de fábrica, com bicos próprios para água. Então você precisa falar para o cara que o bico é para fertirrigação, porque é diferente. O calibre do bico é diferente, senão entope, tá? Aí mandaram no particular durante a semana aí para nós umas perguntas, a questão de descarte, tô lendo aqui, ó, descarte de calda de pé dilúvio com formol e sulfato de cobre, a quantidade que você usa versus o que produz e lava e tudo, o que você vai processar. Não tem problema, é insignificante essa quantidade do pé dilúvio, assim como a questão do calcário, né? Eu acho que ali, se você usa calcário na sua cama de freestyle, entra no mesmo manejo de areia, igual. E a questão de separar, né? A fração líquida da fração sólida, a gente acabou falando já. Para mim é uma grande vantagem. E aí tem para mim que é o último ponto aí, que se você faz a separação do sólido e do líquido, você tira a fibra. E a fibra do dejeto bovino é o que prejudica ele produzir gás. Então, se a fazenda tiver a opção ou quiser por bem produzir energia por biodigestor ou combustível, essa fração, quando você separa o líquido do sólido, a qualidade e a quantidade de gás que produz da fração líquida é muito maior. Eu já vi. João, posso colocar uma vírgula? Claro. Posso colocar uma vírgula, porém aqui nesse. Isso para os nossos modelos de biodigestor que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que é sempre aquele sistema, você faz um sistema fechado com lona, larga todo o esterco lá dentro e bota para funcionar. Se a gente for para os modelos mais modernos de biodigestor que tem na Europa, Canadá e Estados Unidos, e que estão começando a vir para o Brasil, a gente tem uma fazenda em Castro,
com esse modelo de biodigestor, tem uma fazenda em Três Itilhas já com esse modelo de biodigestor, deve ter outras espalhadas para o Brasil, são essas duas que eu conheço. Você tem um sistema de agitação. Qual que é o problema da camada fibrosa, né, dentro do biodigestor? É que ela para na superfície, forma uma barreira que não deixa o gás que está na parte líquida subir. Ele fica borbulhando e acaba lá embaixo. E aí você mata todo o processo de fermentação. Esse modelo, como eles têm na Europa, que já estão começando a vir para o Brasil, você tem um agitador dentro do biodigestor. É um agitador de inox, logo para aguentar, né, toda a questão de corrosão, mas ele fica o tempo inteiro fazendo agitação de toda essa cauda, esse mosto, sei lá como a gente chamaria. Não, tem um nome exato, é digestato. Tá no e-book, eu aprendi agora também pesquisando para escrever. É legal fazer esse tipo de coisa que a gente volta, né, para a escola e a gente se obriga a estudar. Mas esses biogestores eles funcionam por causa disso, tá? E aí você tem uns outros sistemas para fazer a purificação do gás, que outro problema dos biodigestores também que a gente tem é contaminação de vela, de bico injetor, né? Lá no motor que vai fazer a geração que está ligado ao alternador lá que vai fazer a geração de energia. Nesses sistemas já tem um sistema de purificação do gás antes de ir para o motor. Então vai um gás metano puro que isso aumenta absurdamente a vida útil do motor que é utilizado. Eu visitei uma fazenda dessa na Alemanha, cara, foi muito legal, que era uma fazenda que não tinha vaca, ela só tinha os biodigestores. E os caras produziam silagem. João, coisa incrível, eu tenho as fotos. Eles produziam silagem para alimentar o biodigestor. E eles compravam o esterco sólido das fazendas em volta para fazer a mistura. Então eles faziam, né, ia lá um nutricionista de biodigestor, vamos brincar assim, para fazer, ele calculava a mistura entre silagem de milho, pré-secado de aveia e esterco para fazer a alimentação constante do biodigestor para produzir energia. Era um sistema tão grande que a energia daquele sistema alimentava um hospital, numa cidade grande ali perto. Uhum. Então, temos sistemas extremamente eficientes, mas eles são muito caros. Sim. Na Alemanha funciona bem porque tem subsídio, né? Infelizmente, a gente não tem subsídio aqui do nosso governo para a implementação desse tipo de sistema. Sim. E respondendo à tua pergunta, Lucas, por esse último ponto que o Wagner muito bem falou, hoje no Brasil, pensando em produção de energia elétrica, a placa solar ela é mais vantajosa. Você quer corroborar, complementar com alguma coisa? Não, aí? acho que é isso, né? Eu gostaria de ver mais desses sistemas de biodigestor funcionando, mas realmente, hoje quando a gente pesa, bota na balança, funciona. Sim. Vamos de placa solar toda a vida. E aí, dentro do biodigestor, né? Acho que só para a gente começar a fechar, João, porque nós temos mais 7 minutos para encerrar a live aqui. A parte sólida ela pode ir para compostagem. Né? A gente pode terminar o processo, né, a ida da parte sólida com compostagem, que isso estou vendo cada vez mais comum, principalmente no sudeste e sudoeste do Brasil, sudoeste e centro-oeste do Brasil. Né? Esse sistema que você pega a parte sólida e você começa a aplicar calcário, alguns outros fontes de minerais, e você faz um adubo orgânico através de compostagem. Facilita, inclusive, até para descarte de animal, né? Descarte de carcaça. Exato. E aí, isso é em agricultura e silvicultura, né? Usar a compostagem para fazer descarte de carcaça. Não, eu tô vendo em bovino alguma coisa assim já também, viu? De descarte de carcaça. E essa questão do biodigestor é questão de tempo, pessoal. Eu lembro que há 12 anos atrás a gente fez um projeto para viabilizar um biodigestor que a tecnologia que tinha 12 anos atrás não era nem possível gerar energia com dejeto bovino. Hoje a gente já tem projeto que já pode gerar com o dejeto completo. Então, é acompanhar. Hoje a situação é essa. Placa solar para gerar energia é melhor daqui para frente. Vamos acompanhar, estudar e aplicar. Boa. João, seus pensamentos, seus comentários finais aqui para a gente começar a encerrar nosso bate-papo.
cada vez mais eu acho que o produtor tem que começar a pensar em tratar dejeto. Tratar da maneira correta é o primeiro ponto. A gente está aqui para ajudar no que for preciso, tanto eu quanto você. Acho que nos próximos dias aí vocês vão ver uma novidade que eu e o Wagner vamos trazer. Já tem o e-book, que é um material bem completo, já dá um embasamento, já o alicerce da casa bem feito. Eu acho que tem que partir para isso, porque é uma oportunidade de fonte de renda, é uma questão que vai direto com a sustentabilidade e a vaca produz mais dejeto do que leite. Então, talvez no futuro isso já aconteceu em uma fazenda no Brasil, né? Nós comentamos isso numa prosa nossa esses dias atrás, que o cara começou a tirar leite para usar o dejeto da vaca na produção de cenoura e alho dele, e hoje eu acho que, se não me falha a memória, ele está entre os 5 maiores produtores de leite do Brasil. Então talvez a gente precise inverter a roda. A vaca é uma excelente produtora de esterco que também produz leite. Puxando esse gancho, eu tenho um amigão ali de Castro, e ele tem um projeto, ele está na fase ele tem uma startup, e ele está na fase agora finalmente ele conseguiu dominar o processo de produzir papel através do esterco da vaca. E ele está na fase agora de captação de financiamento do projeto para ir para a escala industrial mesmo. Então, muito legal. Então, do esterco dá para fazer muita coisa. Sim. Tem uma fazenda nos Estados Unidos que é muito legal. Ela tem um projeto que chama Cowpots, que ela faz vasos de plantas com a parte sólida do esterco. E o que é legal, você compra todas as mudinhas daquele vaso e você planta com vaso e tudo, porque ele já vira adubo para aquela planta que você está comprando. Tem um sucesso, né? Se você for em qualquer dessas garden centers, essas lojas que vende produtos para jardim, planta, tem um produto chamado Lata em Bosta, para ser se vocês já viram, que é um cara que começou a pegar esterco de vaca compostado, né? Não tem cheiro, mas enlatou e vende lata em bosta, né? Vende bosta em lata. E tá ganhando dinheiro, assim. Então, 1 quilo daquilo lá, o cara vende por... Sabe, que eu vi aqui em Curitiba, na Cobasa, estava quase R$40 o quilo do negócio. Então dá para agregar muito valor no esterco. E, pessoal, e tem um outro ponto, né, para encerrar, que é a minha parte, que a gente não abordou hoje, mas que é muito importante, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, hoje no Brasil. O Paraná, eu sei que está começando a pegar, eu não sei como é que estão nos outros estados, mas que é a questão de legislação. Sim. Tá? Então, cada vez mais a gente vai ver a necessidade de termos licenças ambientais para as propriedades, principalmente para novos projetos, e um dos grandes gargalos da licença ambiental é o manejo de dejetos. Né? Então, assim, Santa Catarina, por exemplo, dificilmente você consegue botar uma granja de suínos nova hoje no estado, né? Porque o solo já está com altas concentrações de fósforo e nitrogênio, né? Níveis considerados no limiar ali do problemático. Então, é muito difícil. Então, você não precisa prestar atenção no manejo de dejetos, porque daqui a pouco a gente vai começar a ter autuação. E você sabe como é que funciona o nosso governo, né? Eles preferem, é muito mais fácil ir lá e dar uma canetada do que chegar e orientar o produtor. Então, vamos fazer a coisa certa desde o princípio. E quem não está certo, acho que a gente deve correr atrás, fazer fugiu o termo agora, mas é adequar a propriedade, entendeu? Para a gente estar dentro da legislação, das normas, para evitar problemas aí que a gente pode enfrentar com os nossos fiscais que a gente tem aí no campo. Joãozinho, Marcelo lá do Sergipe. Olha que legal te ver. Opa! Eu vou fazer essas lives assim que passa gente do Brasil inteiro, né? Eu estava acompanhando que as pessoas que entraram e saíram da live, eu vi gente do Brasil inteiro entrando e saindo aqui. Legal. Pessoal, temos um e-book, lançamento a partir está em pré-venda. A gente começa a venda efetiva amanhã. Sigam as nossas redes sociais que vocês vão ver mais informações. Se vocês quiserem mais informações sobre manejo de dejetos e instalações, é só entrar em contato comigo ou com o João, que a gente está à disposição aí para ajudá-los. João, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Valeu. E até a próxima, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.